Programa Faz Bem. Oferecimento Drogaria Araújo. Se faz bem, Araújo tem. Olá, estamos dando início a mais um programa Faz Bem e hoje tratamos de ecologia, cultura e natureza em harmonia. Durante séculos, o homem tecnológico sentiu senhor e rei do universo. Pouco a pouco explorou as fontes naturais de energia, poluiu a terra, desequilibrou a ordem da natureza, produziu lixo e poluiu a água, a vegetação e o ar. Desde o século XII, com São Francisco, surgiu a preocupação com a preservação da natureza, que ele chamava de Mãe Terra. Ao longo dos séculos, vários estudiosos se prepararam com a questão da ecologia. Dentre eles, nosso Papa Francisco, que recentemente lançou a encíclica Carta Laudato Si, sobre o cuidado da coisa comum. Bom, estão aqui para falar desse tema os nossos convidados. Paulo Roberto Haddad, professor emérito da UFMG, ministro da Fazenda e do Planejamento no governo Itamar Franco. Publicou diversos livros e artigos em jornais especializados no Brasil e no exterior. Eliane Pimenta, pedagoga, orientadora educacional, voluntária do Carmo na área de catequese, membro da Comissão Pastoral de Direitos Humanos, colaboradora no Jornal da Amorã. E Frei Cláudio Van Balen, escritor, palestrante, psicólogo e teólogo há mais de 45 anos na comunidade Carmo Sion. Pois então, vamos falar aqui do tema tão interessante, tão recorrente, ecologia. Gostaríamos, eu vou dirigir primeiro aqui a palavra ao Paulo Haddad, pedindo o seguinte, uma conceituação da Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, se ela trata mais da ecologia ou da teologia? A gente gostaria de saber como você vê. Bom, eu creio que essa encíclica vai ser o documento mais importante nesse começo do século XXI para formar as consciências, as mentes das pessoas sobre a gravidade das questões ecológicas para a humanidade. A beleza da encíclica está justamente na combinação, na integração que o Papa Francisco conseguiu da dimensão científica do problema da ecologia com a dimensão tecnológica, teológica da questão. Se nós observarmos a parte científica, o Papa Francisco recorreu aos 100 maiores especialistas em clima, água, desmatamento, oceano, que fizeram uma radiografia através de diversos indicadores sobre a degradação do meio ambiente da nossa casa comum. Se olharmos o lado teológico, nós vemos peças importantíssimas em toda a encíclica. Por exemplo, tem um capítulo em que o Papa analisa a relação entre homem e natureza, desde o Gênesis até os apóstolos, passando também por outras religiões. O meu sentimento é que nós devemos ler esse documento não como se fosse um relatório da ONU sobre a situação dos indicadores socioambientais, Sim. Nem apenas como um documento teológico, mas devemos procurar uma integração maior entre a dimensão científica e a dimensão teológica. Acho que ao longo dos próximos anos, a encíclica vai ser o documento de referência para as próximas gerações, quando olharem para os desastres ecológicos que estão acontecendo e vão acontecer com maior intensidade. Professora Eliane, e aí, você como é que vê também essa questão, né, da conceituação da Laudato Si?
A encíclica começa, geralmente as encíclicas papais, elas se definem pela primeira palavra de início, pela abertura, ou pelo primeiro parágrafo. E o Papa Francisco foi extremamente feliz. Ele começa, para tratar de um assunto sério e com aspectos trágicos, ele começa falando da beleza da terra, da nossa casa comum, a beleza da terra, que é irmã, que é mãe. Ele fala muito em aconchego, em ternura, em alegria, citando São Francisco, evidentemente. Isso é muito importante se nós pensarmos no aspecto educacional. As gerações mais velhas, como nosso colega aqui, Paulo Haddad, falou, dificilmente mudarão de conceito, porque trabalhar numa linha de ecologia, numa linha de espiritualidade, vai exigir bastante sacrifício, bastante mudança de postura, vai exigir que se supere. Antigamente, nós trabalhávamos muito em formação humana com um tipo de polarização entre o ser e o ter. Atualmente, isso perdeu o valor, porque o problema nem é mais ter, é aparecer. Nós vemos o fechamento aí de jornais, não é? Diários, vemos a demissão de jornalistas e o crescimento das revistas de fofocas, sim, das revistas de pessoas, né? Em ser celebridades. Celebridades, não é? É uma coisa que é difícil. Então, mudar esse tipo de mentalidade é uma coisa muito complicada. Mas trabalhar com a criança, nessa linha que o Papa começa, a encíclica, é muito importante e não é difícil. Basta que nós nos atenhamos a 3 princípios. O primeiro deles, trabalhar numa linha de alegria, numa linha de entusiasmo, numa linha de interação com a natureza, admiração da natureza, admiração da beleza da natureza. Segundo é que a família, a escola, viva realmente os valores ligados a essa área, ou seja, os valores básicos da civilização, que são a ética, os princípios, ética, a bondade, a estética, a beleza, não é? A verdade, a transparência, a honestidade, a justiça, da qual deriva o respeito. Aí vem todo o respeito à questão da natureza, a questão comum, não é? Da terra comum. A criança, ela assimila com muita facilidade, contanto que as normas não venham de cima para baixo, não venham de uma maneira autoritária, mas que os educadores discutam com elas, com as crianças. Uma horizontalidade, né, professora? Numa horizontalidade, no sentido de que o que é preciso fazer, o que é melhor fazer. E com muita alegria eu vejo que as escolas já estão caminhando por aí. Que bom. A gente percebe que uma criança pequenina, ela não joga um papel no chão, ela vai até o lixo, que é um gesto tão simples, tão pequeno, mas tão significativo. Nós vamos só dar uma paradinha aqui, não é? Para voltar no intervalo, né? Para Cláudio falar mais sobre ecologia e teologia. Programa Faz Bem. Oferecimento Drogaria Araújo. Se faz bem, Araújo tem.